Uma boa tarde para você. A violência contra policiais aqui no estado. A vítima mais recente, como você viu, foi um sargento da PM morto ontem à noite em Camboriú. Nós já estamos aqui ao vivo com as nossas equipes em Balneário Camboriú e em Joinville, cidades que registraram a morte de policiais militares. Maicon, uma boa tarde para você. Camila, eu começo com você aí em Balneário Camboriú, ao vivo, início de SBT Meio-Dia. Quais as últimas informações sobre a morte do sargento? Uma boa tarde, Udiane. Boa tarde a quem está nos acompanhando. Olha, há uma grande mobilização na cidade. Diversas equipes estão sendo mobilizadas de municípios da região, como Bombinhas, Itapema, também Balneário, Porto Belo, Itajaí. Ontem à noite haviam cerca de 100 policiais tentando descobrir, então, o que aconteceu e quem seriam os autores deste crime. Está aqui do meu lado o Evaldo Hoffman, que ele é o comandante do 12º Batalhão aqui de Balneário Camboriú, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre como é que está a busca por esses suspeitos. Parece que 2 pessoas já estão na mira da polícia. Uma boa tarde, coronel, como é que está essa situação? Ontem, quando nós ficamos sabendo do ocorrido, imediatamente startamos uma grande operação policial de massificação do distrito do Monte Alegre. Guarnições do BOPE, do Choque e daquelas cidades vizinhas deslocaram para Balneário Camboriú para que a gente pudesse fazer a prisão dos 2 suspeitos. Nós fizemos operações policiais, barreira, varredura, abordagens policiais com o intuito de localizar os 2 suspeitos. Tá certo, e a gente vai seguir conversando mais tarde aqui no SBT Meio-Dia com o coronel e mostrar também os detalhes de onde teria acontecido esse crime. Tudo isso apuramos hoje pela manhã e agora a gente vai para Joinville conversar com o repórter Maicon Costa, que também tem informações de crimes semelhantes que aconteceram na região norte. Maicon. Camila, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Aqui em Joinville, a Polícia Civil prendeu ontem à noite um dos suspeitos de matar o policial militar Joacir Roberto Vieira, de 43 anos. Uma mulher que teria ajudado os homens na fuga também foi presa. Hoje de manhã cedo, a Polícia Civil, em operação com a Polícia Militar e também a Divisão de Investigação Criminal, fizeram uma barreira para encontrar suspeitos deste crime. Foram presos 2 pessoas. 2 pessoas foram presas por porte ilegal de arma de fogo e munições. A polícia agora vai investigar se essas 2 pessoas têm relação com a morte do policial. Daqui a pouco a gente conta todos os detalhes. E o Diane. Obrigada, Maicon. Daqui a pouco eu volto com você, Maicon, e Camila também, ao vivo de Joinville e ao vivo de Balneário Camboriú. E diante de toda essa violência contra agentes da segurança pública, um vídeo foi gravado pelo comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina. Pela segunda vez, no intervalo de 3 dias, fomos atacados covardemente pela ação de criminosos que ceifaram a vida de 2 irmãos de farda. Nossos corações sofrem a dor dessas perdas. Nossa polícia militar está tristemente enlutada. A ousadia protagonizada pelos criminosos deve ser encarada com preocupação, não só pelas forças de segurança, mas também por toda a sociedade catarinense, que há de se indignar com estas mortes, pois a polícia é o que separa a paz do caos social. A você, policial militar, peço que redobre todos os cuidados com sua segurança pessoal. Não recuaremos 1 centímetro sequer no enfrentamento ao crime. Nosso tributo à memória dos nossos irmãos de farda será, portanto, a necessária pronta resposta que o cenário exige. Todo o mal que for feito a um policial será, com legitimidade, técnica, legalidade, repelido com o mais absoluto rigor. Prisco Prates, uma boa tarde para vocês. A gente está acompanhando essa violência. O comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, inclusive, pediu que policiais redobrem os cuidados com a própria segurança e também com a segurança da população, é claro. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde, Prates. A autoridade constituída em Santa Catarina está sendo desafiada, né? Há tempo. E desafiada, inclusive, com gravações que já estão circulando nas redes sociais, com bandidos dizendo que agora é sobre a ofensiva, é sobre as instalações de instituições públicas, como o próprio Tribunal de Justiça, Fórum, Governo do Estado, Assembleia, inclusive com ameaças veladas às autoridades do Judiciário,
do Legislativo e do Executivo. É uma situação delicadíssima. Foram 2 assassinatos de 2 policiais em apenas 3 dias. Não podemos permitir que o que ocorre já no Rio de Janeiro desde o início do ano, que bateu agora em 100 assassinatos de policiais militares em menos de 8 meses, venha a se instalar em Santa Catarina, né, Prates? É verdade, por isso que eu li ontem à noite num blog de um conceituado jornalista de São Paulo, declaração do presidente do Clube Militar do Rio de Janeiro. E o general dizendo, estes bandidos têm que ser eliminados, mortos. Boa, general. Ocorre, Prisco, que os caras perderam o medo da polícia e mais ainda o medo do judiciário. E é preciso que haja esse medo. A aplicação de uma lei penal consistente. Eu estava ainda ontem acompanhando detalhadamente a história de um estupro ocorrido dentro de um ônibus em São Paulo. O camarada se masturbou e ejaculou sobre a mulher que estava sentada num banco de corredor do ônibus. Foi levado para a delegacia. Uma ficha corrida deste tamanho. Foi preso. Um magistrado o mandou soltar. Não havia razões para que ele ficasse preso. Ora bolas. Prates, inclusive uma coisa que chama muita atenção é o seguinte, dentro do que o amigo colocou, é a impunidade. O cidadão se sente tranquilo porque a lei ou não vai ser cumprida ou vai ser relaxada, a polícia prende, o judiciário solta, e já existe superlotação nas penitenciárias, nos presídios, nas cadeias. Então, a sociedade fica absolutamente vulnerável, né, Prato? Tu sabes, Prisco, eu acompanho os programas de polícia que nos chegam no fim de tarde, de São Paulo especialmente, mas eles cobrem o Rio. Aquele rio coberto é um rio que assusta. Aí eu estou lendo aqui, Estado de São Paulo de ontem, a declaração do porta-voz do Estado-Maior da operação militar que acontece no Rio de Janeiro. E ele diz que há um exagero midiático. A culpa é nossa, da imprensa. Tinha aqui uma nota da imprensa. Só um detalhe. General, venha dizer isso na minha delegacia. Venha! Eu tenho, Prisco e Prates, uma nota aqui em mãos do João Batista Reus, tenente-coronel da Polícia Militar. Em complemento ao pronunciamento do senhor comandante-geral sobre os 2 homicídios de policiais militares esta semana, a Polícia Militar enfatiza que, neste momento doloroso, está apoiando as famílias dos policiais militares e está com todos os esforços necessários para identificar e prender todos os responsáveis por essas mortes, a exemplo das prisões que foram realizadas na madrugada de hoje, 31 em Joinville, e destaca que o apoio da sociedade é fundamental neste momento em que o crime está desafiando as pessoas do bem. Sem dúvida, a sociedade e o DEM têm que respaldar, mas na medida em que a autoridade policial, os próprios policiais estão ameaçados, é fácil imaginar como a sociedade começa a se sentir. Ou seja, absolutamente desprotegida, preocupada. E o que se precisa nesse momento é uma força-tarefa de unidade absoluta das polícias. Não pode haver dualidade e nem divergências, que são históricas e tradicionais, não só em Santa Catarina, quanto no Brasil inteiro. Precisa haver um grande esforço para se preparar não apenas num trabalho ostensivo para desbaratar essas quadrilhas, como também e principalmente a inteligência da polícia para, além de prender esses bandidos, se preparar para eventuais futuras investidas, né, Prates? Prisco, já falo com vocês, olha só, hoje pela manhã, durante um congresso na capital, o governador Raimundo Colombo falou sobre o assassinato de agentes da área da segurança pública e as ações de combate à criminalidade. A vítima mais recente foi o sargento da Polícia Militar, assassinado, como nós mostramos, ontem à noite em Camboriú. É uma questão nacional que tem uma ação do crime organizado, nós estamos enfrentando com muito rigor. Essa noite foi uma noite pesada de ações fortes da polícia, ela está toda concentrada, né? E nós vamos reagir à altura para que toda a população tenha absoluta segurança. A polícia está trabalhando com a sua força máxima, com todas as informações, para enfrentar essa situação que nos desafia nesse momento. Também há uma presença nesse momento do crime organizado de São Paulo aqui atuando e nós já temos isso identificado e estamos reagindo.
O que nós temos que continuar fazendo é aumentando os efetivos, investindo em tecnologia, dando todas as condições operacionais para que a gente faça o Estado prevalecer sobre a situação. Isso eu garanto a vocês que vai acontecer. Estamos trabalhando há vários dias. Esta questão das informações são ações sigilosas da polícia. Nós estamos com toda a nossa equipe de inteligência acompanhando e o nosso pessoal está com as informações sob controle e agindo em função delas. O Estado está qualificando mais de 1.000 policiais nesse momento. Nós vamos fazer um reforço forte, né? E esse processo ele está ocorrendo em todos os estados do Brasil, né? Então cabe a todos nós agirmos. E também a questão da justiça, com rigor, para que as pessoas que sejam encontradas e que elas sejam punidas à altura da lei. O governador acaba de dizer, vamos reagir, vamos treinar, qualificar policiais. Os generais romanos costumavam dizer, mostra a tua força antes, para não precisar usá-la depois. Em segurança pública, nós temos que demonstrar força para que o bandido tenha medo, receio e respeito. Depois é reação. E aí é coisa que vem a posteriori do crime que já foi cometido. É isso que está acontecendo no Brasil. Nós estamos tentando remediar, remendar questões que tinham que ser previstas para que não ocorressem. A grande verdade é que, como cristão, eu parto da premissa que tanto a vida quanto a retirada dela é uma decisão que vem do alto. Agora, definitivamente, está passando de todos os limites, a ponto de chegar o momento de se discutir a questão da pena de morte. Porque as imagens práticas que estão chegando aí nas redes sociais, dos criminosos assassinando policiais no Rio e aqui de Camboriú, com o revólver direcionado para a cabeça do policial rendido no chão. É um negócio de arrepiar, Eudiane, é uma coisa absurda, que esse assunto precisa ser discutido. Claro que sim, mas tem um grande segmento da imprensa brasileira, dos grandes veículos, um lado da esquerda pútrida, jornalistas de merda, jornalistas que nunca vão ser jornalistas, defendem incondicionalmente o bandido, porque o repórter tem obrigação de dizer o que, quando, onde, como e por quê. Estas 5 questões têm que ser respondidas. Quando a polícia ataca e mata um vagabundo, registram o fato, mas não dizem a causa. Não, esse tipo de imprensa tem que ser identificada e os camaradas devidamente punidos. Jornalistazinhos de merda que estão assim dentro das redações, das grandes redações do Rio e de São Paulo, safados de uma figa. Direitos humanos, Eudiane, para os bandidos também, mas primeiro para a sociedade de bem. Que brincadeira é essa? Concordo, subscrevo.